Olá! Hoje nós vamos falar sobre como formatar a saída de dados utilizando a clássica função printf. A instrução printf não é uma instrução específica do compilador da CSS ou algum outro compilador. É uma instrução nativa da linguagem C, ou seja, pode e deve ser utilizada por qualquer compilador baseado na linguagem que ofereça suporte ao padrão. A função printf é muito famosa, clássica, conhecida por todos os programadores. Seu objetivo é gerar uma saída formatada de dados. Ela nos permite juntar texto e dados de variáveis, criando assim uma combinação de caracteres que podem ser enviados a qualquer função de entrada e saída de dados, no formato desejado. Vamos ao exemplo. Aqui nós temos a função printf e, entre parênteses, o parâmetro passado à função. Nós passamos a nossa própria função como parâmetro, chamada lcdtexto. Função esta que nós criamos na aula 6 de microcontroladores PIC, denominada Tudo sobre Displays LCD. Caso ainda não tenha assistido, dê um pulo lá. Repare que separamos com vírgula e passamos uma string aqui entre aspas duplas com o texto valor igual. Ou seja, esse texto em verde é aquilo que você quer que seja exibido no display. Ou seja, o texto puro mesmo. Junto de um percentual %d. Sempre que você encontrar um percentual e uma letra dentro de uma string, ela indica o especificador do formato. Vamos falar mais disso no próximo slide. E, por fim, uma variável chamada dado. A ideia aqui é o seguinte: a função printf recebe como parâmetro a função lcd que envia um texto. Se nós só utilizássemos a função lcdTexto e a string, o display LCD escreveria simplesmente valor igual percentual %d. Entretanto, o nosso objetivo é fazer com que o display escreva valor igual e no lugar de percentual %d, ele coloque o conteúdo da variável dado. Para isso, nós estaremos formatando o valor da saída. Por isso é necessário o uso da função printf. Então veja como vai ficar isso. Printf, utilizamos a função para escrever texto, passamos o texto e no meio do texto, aonde nós queremos que tenha modificação, nós utilizamos o percentual e uma letrinha. Tudo bem? Tecnicamente, nós chamamos isso de especificador do formato. No momento da exibição, o display substituirá o especificador do formato pelo conteúdo da variável dado. O especificador de formato ele pode ser o D, U, C, LU, LD, X, F, entre outros. Estes são os mais comuns. O D indica o inteiro com sinal, ou seja, a variável que será substituída deve ser uma variável inteira com sinal. O percentual U, uma variável inteira sem sinal. O percentual C, uma variável do tipo caractere, char, né? O especificador LU é um inteiro sem sinal, um inteiro longo, né? Um long unsigned, né? O LD é um inteiro longo com sinal. O X é um valor em hexadecimal. E o F, o ponto flutuante, as variáveis float, que podem trabalhar com frações, com pontos, com vírgulas, operações mais precisas. Vamos a alguns exemplos. Printf, ou seja, a função responsável por formatar os valores. lcdTexto, a função que irá escrever um texto. Entre aspas duplas, a própria string, ou seja, o que eu quero que seja escrito no display, contagem. E quando ele encontra esse especificador de formato, percentual %u, olha lá, ó, percentual %u equivale a um número inteiro sem sinal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai substituir este especificador de formato pelo conteúdo da variável dado. Um outro exemplo, printf, a função responsável por formatar o conteúdo, lcdTexto, função que irá escrever o conteúdo, entre aspas, a própria string letra, ou seja, o conteúdo que eu quero que seja exibido no display, percentual C é um caractere, o especificador de caractere. E o que ele vai fazer no momento da exibição? Vai substituir esse percentual C pelo conteúdo da variável dígito. Para finalizar, existem algumas condições específicas que tornam o print uma ferramenta ainda mais poderosa. Vamos ao exemplo. Usamos novamente printf, lcdTexto responsável pela escrita, entre aspas duplas valor, que é a escrita que eu quero exibir, R cifrão, que é o valor que eu quero para complementar a minha string, e olha o percentual aqui, ó. E o que ele faz? Vai substituir esse percentual
5.2f pelo conteúdo da variável pago, ok? Bom, caso houvesse apenas o percentual f, o valor da variável pago seria exibido, porém com aqueles múltiplos zeros. Os 5.2 inseridos aqui vão fazer o seguinte: esse primeiro algarismo indica quantos dígitos totais eu quero que sejam exibidos da variável pago. E o segundo dígito indica destes 5, quantos serão exibidos após a vírgula, ou seja, quantas casas decimais eu quero nesse resultado. Muito legal, né, pessoal? Com isso eu vou ter este resultado, sendo que destes 5 dígitos, 2 são exibidos após o ponto, ou seja, após a vírgula. Vamos ver isso na prática para entender um pouco melhor. Então vamos lá, pessoal. Esse é o código completo, exatamente o mesmo que demonstramos nos slides. As variáveis pago, x, y e z com os mesmos valores. Entro dentro do void main, inicializo o display e faço a operação de soma na variável pago. Ou seja, a variável pago recebe a soma da variável x, y e z. Entramos no while true. Na primeira linha, nós escrevemos teste printf e na segunda linha, perceba que estamos utilizando o printf como formatador. Escrevemos, através da função lcdtexto, a string valor e o especificador de tipo percentual 5.2f será substituído pelo conteúdo da variável pago. A variável pago, vale lembrar que tem este conteúdo, a soma de x mais y mais z. Esperamos 2 segundos, limpamos o LCD e repetimos novamente. Lembram o que é percentual 5.2f? O valor da variável pago poderá ter no máximo 5 algarismos, sendo destes 2 após a vírgula. Vamos verificar no Proteus. Vamos lá. Olha lá, pessoal, que legal. Na primeira linha, teste printf. Na segunda linha, valor 1250. Nós temos 1, 2, 3, 4 algarismos, ou seja, atendeu. Nós colocamos que no máximo poderia ter 5. 4 algarismos, tá ok. Sendo que 2 após a vírgula. 1250, tem 2 algarismos após a vírgula. Muito bom. Vamos fazer mais alguns testes para verificarmos os resultados. Agora, pessoal, eu vou simplesmente tirar esse 5.2 daqui. Vou deixar só o percentual f, o que a grande maioria faz. E vamos observar o resultado. Compilar novamente e testar no Proteus. Olha lá, pessoal, a porcaria que ficou, né? Então, na primeira linha, teste printf. Na segunda linha, olha a quantidade de zeros que apareceu ali. Isso pode confundir o usuário, imaginando que está marcando o valor 12.000 e qualquer coisa, ou simplesmente poluir a visualização. Em ambos os casos, o resultado não é satisfatório. Então, vamos fazer mais uns testes para verificarmos se entendemos. Vou alterar agora para 4.1, ou seja, eu quero que o meu resultado tenha, no total, no máximo, 4 dígitos, sendo que 1 após a vírgula. Vamos compilar e testar no Proteus novamente. Olha lá, pessoal, no máximo 4 dígitos, ou seja, nós temos 3, porque a operação matemática não resulta em um valor maior do que 4 dígitos, sendo que apenas 1 pode estar após a vírgula. Bem legal, né, pessoal? Então, com a função printf, vocês podem profissionalizar um pouco mais o projeto de vocês. Função printf, uma função excepcional, clássica, é quase uma obrigação conhecê-la. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha ajudado e que vocês tenham gostado. Até mais. Um abraço.